Fala pessoal, boa tarde. Hoje estamos aqui com mais um C2Cast, o podcast da C2. E hoje recebendo aqui no estúdio o meu amigo Carlos Fagundi, sócio fundador da AgroLand e CSO da área comercial do banco. Carlos, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder estar com vocês aqui e bater esse papo. Tão importante para o agro, né? Exato, cara. Nossa ideia aqui justamente é essa, Carlos. Trazer conteúdo para o mercado de fomento, para o mercado que move, de fato, né, a economia do Brasil aí. E a ideia hoje é um pouco de uma disruptura, né, daquilo que a gente tem visto muito do agronegócio. Quando a gente fala de agronegócio, muita gente fica preocupado, muito RJ. Mas antes disso, Carlos, eu queria, como a gente sempre tem o costume de fazer aqui, conhecer um pouquinho do Carlos, a história do Carlos, né? Como é que começou a AgroLand, para aí sim a gente tratar desse tema aí que é tão importante. Não, bacana. Eu vou dar uma resumida aqui, né, que são muitos anos, já são 48 anos de vida, mas falando da minha trajetória profissional, eu comecei como office boy numa agência de carga aérea, e depois dessa jornada eu acabei entrando numa empresa que era a Vander, fabricante do ovo maltine, que ela foi conectada depois com a Sandoz, virou Sandoz Nutrition, fez fusão com a Novartis, com a Ciba Geiger, que virou Novartis. Depois teve a separação ali do farmacêutico com agrotóxico, né? Vamos colocar aqui que o pessoal fala tanto, já falando um pouquinho dos desafios que o agro tem. E esse nome é utilizado às vezes de forma pejorativa, mas dos defensivos agrícolas, né? E aí virou Syngenta depois. Então eu estou nessa trajetória, passei pela Syngenta, passei pela Monsanto, passei pela Bayer, depois pela Superbac, uma empresa de biológico, né? Que hoje é um dos produtos mais requisitados no mercado para a eficiência da lavoura. E a gente acabou fundando a AgroLand, né? Na verdade foi uma ideia do André, o nosso cofundador, e também co-CEO da empresa, onde ele viu um gap, né, no mercado de crédito, que não tinha um banco 100% focado no agronegócio, né? Hoje os bancos são multiprodutos com multicarteiras, né? Sim. Eles têm ali, atende a parte automobilística, marcas brancas, varejo, entre outros, mais o agronegócio. Então a ideia era construir um banco 100% digital focado no agronegócio, que desburocratizasse o crédito. E aí em novembro de 20, ele entrou em contato comigo para fazer a proposta de montar esse banco. Em dezembro a gente abriu o CNPJ, pegamos a primeira licença na sequência, né? Logo depois, fazendo primeiras operações, a gente atendia produtor rural através da revenda, né? O produtor rural pegava o crédito com a gente, tudo no celular, depositava o crédito na revenda, a revenda comprava os insumos. Esse foi o nosso primeiro produto, né? Então a experiência do produtor no meio da pandemia, que não podia ir no banco, ele tinha acesso no crédito pelo celular. Então, ou seja, vocês nasceram no caos. Nascemos no caos, né? Exatamente. Foi a primeira onda ali do Covid, aquela confusão toda, né? Exatamente isso, né? Então, a tecnologia, ela avançou muito nesse período, né? E a gente acabou surfando essa onda com a tecnologia e levando um crédito mais simplificado e desburocratizado para o produtor rural. E a gente foi entendendo o movimento de mercado, né? E aí pegamos a primeira licença, que foi uma SCD, né? Sociedade de Crédito, e depois pegamos a FI, que é uma licença muito semelhante ao Nubank, justamente para captar fund via LCA. E aí, efetivamente, nos tornamos um banco no agronegócio. E hoje, a nossa jornada, nós estamos atendendo praticamente todas as multinacionais, tanto de defensivo quanto de fertilizantes, né? E também partindo para atender usinas, grandes distribuidores, esmagadoras, enfim, estamos bem diversificados agora e consolidados já nesse mercado. Você chega a atender hoje a ponta lá também, Carlos, ou você está mais na cadeia produtiva? Se a gente olhar um pouquinho o modelo de crédito, dando alguns passos atrás, né, a história do crédito no agro, as indústrias elas fizeram por muitos anos o papel de banco, né? Então elas tinham dinheiros que vinham das matrizes muitas vezes e ela financiava a revenda e a revenda financiava o produtor. No final do dia, o crédito ele é fungível, né? O dinheiro é fungível, então ele chega no produtor indiretamente. Perfeito. Né?
O que as indústrias faziam na ocasião? Elas pediam para os seus melhores vendedores ou gerentes comerciais abrirem CNPJs, né, distribuições, onde ela precisava dar capilaridade nos produtos. E aí ela levava não só o produto, os insumos, mas o crédito também. À medida que o agro foi crescendo e ganhando as devidas proporções que é hoje, e também com a chegada, né, de indústrias chinesas no Brasil, a perda de patentes, entradas de genérico, o crédito foi ficando cada vez mais escasso no mercado por conta da demanda aumentando e o crédito subsidiado não acompanhando. E do outro lado, a indústria, né, que recebia aportes de fora para fazer isso, né, esse financiamento, foi diminuindo também. E aí foi abrindo portas para fintechs, bancos privados participarem desse crédito para o agro. Né? Então, é nessa onda que a gente veio surfando desde 2021, quando a gente soltou a primeira operação que deu 40 milhões de reais. Já né? na primeira operação? Na primeira operação. A gente montou um FDIC e um CRA, né, de mais ou menos 40 milhões de reais, emprestamos muito rápido, né, e acessamos as principais revendas, principalmente Bandeira, na época Syngenta, né, foi onde tudo começou. Testamos tecnologia em agricultores com uma idade mais avançada, para ver se realmente o app era fácil, né? Não era um app, né? Era um link onde ele assinava a CPR financeira, para ver se realmente dava aderência o modelo e tracionava com mais velocidade. Então a gente fez todos os testes com esses 40 milhões para poder partir para algo maior. Né? Aí depois a gente começou a captar via LCA e começamos a atender as indústrias efetivamente. Cara, é uma empresa, é um bebê. Né? Tem 5 anos, né? 5 anos e pouquinho. E olha quanta coisa você já... Só o fato de ter empreendido no pior momento né, da atualidade, né? Já mostra que medo de fazer vocês não têm, né, Carlos? Não, Porque vocês começaram no olho do furacão, né? E no mercado que as pessoas olham, né? O agro ele é um mercado distinto de qualquer outro, né? Ele tem as suas peculiaridades e uma diferença muito grande. A gente tende a falar que o agro é uma indústria de céu aberto. E um dos fatores de maior risco ninguém controla, que é o clima. Exato. Né? Diferente de uma indústria automobilística ali, lógico, você tem algumas coisas que você não controla no mercado externo, né? Aço, China cresce ou não cresce, impacta no aço, mas no final do dia, quando você coloca a chapa de aço no início da esteira da linha de produção, você sabe exatamente o que vai sair no final. E no momento que vai sair, né? No agro não, você planta, reza para chover, coloca as tecnologias, Exato. Claro, o manejo é muito importante, mas o cara lá em cima ele decide, chove mais, chove menos, e isso impacta diretamente no seu produto final. E é o que você falou, né? Não tem como controlar, ainda mais agora a gente vê, né? Já era pra gente estar tendo frio, estão tendo calor, né? E aí, mas a plantação não está preparada para isso. E né? O Brasil é grande, né? Chove mais num lugar, não chove no outro. Olha agora o desafio do milho no centro, né, ali na Goiás, ali naquelas regiões, tá sofrendo com a seca. Sim, né? Enfim, enquanto o MSMT está indo melhor. É Brasil, né? É um país continental. E é como você fala para o investidor que tem essas anuâncias, né, dentro do mesmo país, né, e que demanda muita tecnologia para que o agro continue impulsionado, né? E isso você tocou num ponto importante, Carlos, porque se a gente que está aqui, por exemplo, nos grandes centros, e a gente está inserido no mercado de fomento, temos nossos clientes, todos estão inseridos nesse mercado, mas o agro ainda, para a grande maioria, é um negócio distante, né? Sim. É um bicho de 7 cabeças. E aí, a gente estava até falando antes um pouco aqui, né? E o que a gente conhece do agro? Cara, eu conheço do agro porque eu trabalhei com o pessoal que o fundo foi estruturado da cadeia do agro, e o que a gente vê das RJs, Sim. né? E pelo tamanho do negócio, quando você olha uma RJ do agro, é umas porradas que você fala assim, cara, e aí você vê né, como é que vocês conseguem tratar isso, principalmente com investidores, que eu acredito, né, são investidores mais específicos para isso, mas quando a gente vê tanta porrada de RJs, alguns bancos já meio tentando... eu falo que pelo menos a imagem que eu tenho, e você me ajuda nisso. Sim. Os bancos, eles não estão recolhendo dinheiro do agro. Eles estão se especializando para dar dinheiro para o agro, né? Porque a sensação que eu tenho é que antes chegava lá um produtor rural, e não estou tirando o mérito dele,
mas ó, eu rendei uma terra aqui, tem um contrato de 10 anos, eu quero... Vamos fazer uma operação aqui. E o banco ia lá, olhava aquilo e dava rios de dinheiro. É a profissionalização, sem o menor né? conhecimento daquilo. Enquanto estava dando certo, vamos dando certo. E chegou num momento agora que não, espera aí. Então eu já vi alguns bancos como Santander e outros contratando veterinários, agrônomos, zootecnistas, para estar na ponta e ir lá visitar. Como é que você vê esse Eu acho esse movimento é extremamente importante, né? A gente comentou aqui do crédito rural, que ele acaba não acompanhando a velocidade do crescimento da demanda do crédito no agro, né? A gente fala hoje que passa de 1,3 tri, quando o crédito rural fechou, arredondando os números, 500 bi, né? E você tem um gap ali gigante para alcançar a necessidade, isso sem falar se acelerar a posição de tecnologia, adesão a novas tecnologias, principalmente maquinários. Você está vendo a entrada de drone, máquinas que leem a erva daninha ali por laser e, putz, então tem muita tecnologia ainda para chegar no campo, né? Troca de maquinários, enfim. Isso pode aumentar significativamente. Então, acho muito positivo, porque eu diria que não existe uma competição, né, de crédito no agro. Muito pelo contrário, existe uma escassez de crédito no agro. Principalmente nesse momento que a gente vive agora. Principalmente nesse momento que a gente vive, né? Então, quando a gente olha a Agroland, o ano passado a gente emprestou mais ou menos 1,7 bi, olhando minuciosamente onde a gente ia alocar o recurso, né? Fechou uma carteira de 1 bi em dezembro, numa empresa, como você falou, que tem 5 anos. Né? Tudo é grande. É um bebê, né? Mas como que você faz isso de uma forma com governança, né? Austeridade, que seja perene também? Porque você vê muitas empresas nascendo, e talvez essa fotografia que você trouxe de o agro é um perigo, porque você vê empresas nascendo e morrendo muito rápido por tomadas de decisões sem muito conhecimento, embasamento no que é o agro no final do dia, né? E a informalidade, se eu posso dizer assim, abro aspas aqui, né? No agro, sempre foi muito o seu histórico de pagamento, né? Quantos anos você está ali plantando, você é referência na região, e hoje isso está se tornando, lógico, é um dos pilares de análise, mas entre outros pilares de análise. Né? Não é ele sozinho mais como era antes, né? Exatamente. Quando a gente traz assim, né, aquele comparativo, como move um mercado de crédito nas grandes cidades e como move no agro, eu acho que o agro tende a se aproximar do que é uma realidade nas grandes cidades. Vou te dar um exemplo. Quando você vai comprar um apartamento, cara, a investigação, né, em relação a você, né, o seu patrimônio, sua capacidade de pagamento, não é porque o Cipinho é conhecido, né? Ali, que eu vou financiar para ele. Santo André, enfim, todo mundo conhece o Cipinho, eu vou dar crédito para ele. Então, o agro ele vem cada vez mais se profissionalizando nesse ponto de tomada de crédito, né? Transparência nos números, né? Trazendo para o mercado o potencial dele com mais clareza, né? E não, porque quando tudo está bem, tudo está bem. Né? Quando aperta, como que faz? É aí que a gente vê, né? Exatamente, a eficiência financeira e operacional, para mim, é o que dita a regra. Né? Quem vai sobreviver agora, olhando o cenário atual, é quem tiver uma eficiência financeira e operacional. Sim. E certamente, se sobreviver, vai sair muito mais forte. Né? Então, eu acho que está vindo essa migração e essa profissionalização que o agro necessita num ambiente de solicitação de crédito, né? Capacidade de crédito, enfim. Isso é muito bom, né, Carlos? Eu sou de uma região que tem a Embrapa Gado de Leite. Legal. Em Minas. E aí, quando você vai na Embrapa, você vê a tecnologia embarcada ali, as pesquisas. É algo, assim, que a gente tá à frente de muitos países, né? Sem dúvida. E aí, o que eu vejo ainda que talvez falte, e isso é uma coisa que, assim, eu tenho muitos amigos que são pesquisadores, que atuam lá, que quando a gente conversa, eu trago isso. Eu falo, cara, a gente, pra minha região, vive uma pecuária quase que familiar. E, ao mesmo tempo, eu tenho a Embrapa Gado de Leite dentro da cidade. O acesso para esses caras, aquilo que a Embrapa oferece, quase que não existe ainda. Então, eu vejo que esse movimento, a hora que a gente ainda chegar nesse ponto de grandes pesquisadores, como a Embrapa da vida, conseguir levar conhecimento para o pequeno e médio,
para ele conseguir crescer de uma forma profissional, cara, aí o crédito na ponta aqui em cima vai ser um crédito muito mais fácil de você analisar, né? Eu acho que é sempre o encontro das águas, né? O pessoal usa muito o jargão Faria Lima, né? Faria Lima, e aí versus o campo, né? Aquela, não sei se a palavra certa seria rincha, mas enfim, esse encontro, né? A Faria Lima entendendo como o agro funciona cada vez mais, o agro entendendo como a cabeça dos investidores que estão na Faria Lima pensam, né? Eu acho que vai chegando a um senso comum, né, que dá atração ao crédito, e um crédito de acordo com o mercado que é o agro, né? Não é um crédito, eu brinco que se você chegar num produtor rural e falar assim, eu tenho aqui para você um empréstimo para você pagar mensal com uma taxa de juros praticamente zero, ele fala, mas eu não recebo mensalmente. Eu planto agora e vou colher daqui 6 meses, né? Então, entender como funciona o ciclo, né? As peculiaridades desse ciclo. Embora eu vejo muito, né? Vivi isso muito na parte de crédito das indústrias e cobrança, existe uma data de vencimento. Aquela data de vencimento, ela está atrelada ao momento que ele vai colher, e esse momento que ele vai colher não necessariamente... Ele vai vender. Não, e ele vai conseguir colher. Tá. Porque se começar a chover, o que a gente tá falando, né? Tá chovendo aqui, não tá lá. E se começar a chover, pode atrasar a colheita dele. A data de recebimento, ela é fixa. Aí você dá mais um passo, ele colheu atrasado. Aí ele vai comercializar. Talvez, chega no porto, o contrato dele é só depois do embarque. E tá uma fila grande no porto. Aí você tem mais um descasamento. Então, é entender as peculiaridades aqui, né? Para poder conceder um crédito de uma forma mais estruturada e aderente ao negócio dele. E cada cultura é uma cultura, né? Não dá para dizer, você pega a soja, a maioria é exportada, você pega o milho, agora começou a crescer as exportações, mas bom volume ainda fica aqui dentro, né? Para fazer ração, entre outras coisas, tal. Você pega o café, tem vencimento diferente, peculiaridade diferente, você pega o algodão, tem que ser beneficiado, tem a pluma, enfim, tem a cana. Então, no Brasil você tem várias culturas, né, que operam de formas diferentes. E entender como elas funcionam para você dar um crédito aderente é importante. E do outro lado, ele tem que entender como que pensa a cabeça desse cara que vai emprestar o dinheiro diante de todas essas diversificações e anuências, né, e também aquilo que a gente falou, né, os riscos que ele está correndo, porque tem coisas que ninguém controla, que é o clima. Exato. Né? O que ele faz para preparar e ter esse crédito? Porque se chegar no investidor e falar assim, olha, eu tinha que ter colhido essa semana, mas só vou colher daqui a 15 dias... Exatamente. O que você faz? O vencimento está aí, mas a receita não veio. Esse atraso na colheita pode ter gerado também perda na produção, né? Sim, não só o atraso. Porque se for só o atraso por si só, né, Carlos? Você ainda tem um... Exato, você pode ter uma perda de produção. Mas eu acho que o outro grande ponto, que é quando a gente olha esses dois mundos, né? E aí a gente faz o encontro das águas, os dois têm um interesse em comum. Eu acho que todos nós trabalhamos, além de gerar receitas, né, gerar lucro, enfim, os dois mundos ajudam a alimentar o mundo. Sim. Né, isso até, assim, para mim, a LCA é um instrumento financeiro fantástico, né? Um exemplo, a pessoa na cidade grande, né? Nós, quando lançamos nas plataformas a nossa LCA, quem compra? Nós temos hoje mais ou menos 40 mil investidores clientes, né, investindo nas nossas LCAs. Quando ele compra aquela LCA, ele está ajudando o produtor a produzir. Sim. Que, por sua vez, o que ele produzir vai voltar para a mesa desse cara que comprou a LCA. Olha que coisa fantástica, né? O ciclo, né? Como ele... Então, as pessoas têm que começar a pensar um pouco nisso. E muitas das vezes o cara que está comprando, ele não se ligou... Ele não tem essa... Né? Você abrir uma LCA, né, ou esse modelo, você está dando a possibilidade não só de um investimento, né, mas também a possibilidade de contribuição. Esse cara está contribuindo diretamente com o agronegócio. E se ele parar para pensar, tudo que tem na vida dele é agro. Exato. Desde a roupa que ele está vestindo porque tem um algodão, o prato de comida nem se fala, né, o tênis, a borracha, enfim, tudo na vida dele é o agro. E ele está retroalimentando o sistema. Sim, sim. Então, assim, eu acho que esse modelo de LCA ele vai trazer aqui uma capacidade de geração de crédito. Hoje está mais ou menos 609 bilhões de emissões de LCA, de reais, tá? Cara, isso pode crescer muito ainda.
mas muito. Nós estamos só no início de tudo isso. E pode ser que seja um dos maiores veículos de captação de recursos para o agronegócio. Legal. E você vê, né, por exemplo, quando a gente fala onde está o bolso está aqui em São Paulo, na Faria Lima. Mas São Paulo, cidade, não produz nada. Se você for olhar, né, é serviço. Aonde que está a produção? Está no interior. Sim. Né? E muitas das vezes, e é que você falou nesse encontro de águas, cara, quantas vezes um investidor ou alguém que representa um family office ou algo do gênero te liga e fala, cara, eu quero ir lá visitar para ver como é que funciona na prática, né? Porque eu costumo brincar, a empresa tem cheiro. Sim. Né? Sim. Ainda mais o agro. Ainda mais o agro, né? Ela tem cheiro, cara. Quantas vezes você já... Né? E aí você pode também responder, quantas vezes investidores, pessoas que são mais os profissionais ali, os qualificados, te ligam e falam, cara, eu quero ir lá ver a Syngenta, quero ver como é que ela roda, ou eu quero ver uma empresa menor, mas quero ver como que roda isso. É porque, assim, hoje eu acho que tá mais disseminado a informação, ela tá com mais capilaridade, enfim, né, a informação ela gira de uma forma mais rápida. Mas assim, o agro ele ainda tinha aquele estereótipo de não ser tecnológico, né? Tá. Tecnologia nas grandes cidades é isso daqui, né? Sim. É o seu computador, é o seu carro, sua moto, a multimídia, enfim. Mas o agro ele tem, eu acho que tem, eu posso estar falando uma besteira aqui, tá? Mas não lembro aonde que eu vi que as indústrias de defensivos, fertilizantes, o que elas investem em tecnologia é muito mais do que se investe no celular. Eu acredito. Cara, absurdo, assim. Então, o nível de tecnologia que tem no seu prato quando você está comendo... Eu acredito. Assim, é um recurso que eu diria imensurável para quem está ali se alimentando. Ele não consegue entender o quanto foi investido para chegar àquela qualidade e aquela quantidade na mesa dele. Eu acredito. Então, isso eu acho que a gente tem que começar a disseminar mais nas grandes cidades. Mas isso é um pouco do que você falou, né? É a questão da informação, né? Porque a gente está acostumado a ver o quê? O que o cara que tá aqui em São Paulo, ele vê do agronegócio. E quando ele vai pro interior, vê uma plantão... mas não é. Sim. Quando ele passa na estrada, ele vê lá o irrigador e fala, cara, mas tá vendo isso aqui? Mas tem que irrigar? Né? Sim. Não tô... Mas é uma realidade... eu vejo a minha filha e meu sobrinho, eles têm a mesma idade. Cara, meu sobrinho enfia o dedo no nariz de um bezerro, puxa a língua, como se fosse um negócio... O pet dele. Exato. A minha menina, quando olha, assim, o cavalo, leva um tempo para ela... Entender o que é aquilo. Aí depois ela vai, mas ela leva um tempo. O meu sobrinho não, cara. É um negócio... Por quê? Meu irmão é veterinário... tá todo dia inserido naquilo ali, né? Então, muitas das vezes a informação que a gente tem é essa. E aí, quando que você tem uma informação um pouco mais clara do que é o agro? Cara, para mim ainda, de rede aberta, o Globo Rural, para mim, ainda é um programa que eu particularmente adoro assistir, porque você sempre vê um negócio... ali, né? Exato. Na fonte. E aí você começa a ver um pouquinho... Puta, fiz uma propaganda ruim agora, né? Eu acho. Mas, enfim, você vê um pouco mais do que é o agro, do que está por trás, mas a grande maioria não tem essa informação. Cara, não. Hoje você vê, eu vi recentemente a colheitadeira, o cara no escritório, com controle igual estivesse jogando um joystick ali, e a colheitadeira indo lá para poder fazer o trabalho dela. Você fala, cara... Não, é impressionante, cara. Quem faz isso? A Tesla, que o carro anda sozinho. Então, olha... Não, os tratores hoje estão com um nível de tecnologia absurdo, assim, né? Você vê que... Por isso que eu falo, na hora que... eu não tenho dúvida, na hora que a taxa de juros diminuir, né? O preço das commodities se adequarem, né? A relação de troca ali, só fazendo um paralelo, né? Você pega... mais ou menos, tá? 20 anos atrás, era de 15 a 20 sacas a relação de troca. Nesse momento está de 40 a 50 versus fertilizante. Você pensa um cara que planta 60 hectares, tem uma produtividade de 60 sacas por hectare a 70, só no fertilizante ali ele está investindo pesado. Demais. Imagina o resto, né? Então, quando esse mercado se estabilizar de novo, né, voltar às margens que existia, você vai ver um nível de tecnologia que vai chegar no campo. Vai ser impressionante. Você vai ver os maquinários, vai ser
fazendo um paralelo, um Tesla lá na lavoura do cara. É muito louco isso, autônomo, né? E a gente não vê isso, né? Isso que é louco, assim, essa informação, e por isso, para quem tá nos assistindo, nos acompanhando, é que a gente tem a C2, né? A C2Cast. Porque essa informação às vezes não chega pra quem tá do outro lado, né? A picanha dá na árvore, né? Exato, entende? Como é que, puta, tô usando uma camisa que eu acho linda, maravilhosa, tá? Mas e aí? Né? Veio de onde essa camisa? Exato, né? Quantas pessoas participaram para produzir ela? Não é só a fábrica, né? Exato, né? E aí você ainda vê aqueles movimentos que são contra o agro de diversas formas, né? E tem aquele biólogo lá, o Richard, né? Que eu gosto bastante, de falar assim, cara, mas a gente mata a terra para usar roupa. Sim. Né? Então, assim, não é só o número gado... de animais que morrem ali é muito maior do que o que você está falando do gado. Exato. Então, só que essa cultura, esse conhecimento, ele é pouco propagado, né, Carlos? Então, quando eu vejo, cara, ouvindo você falar, com o entusiasmo que você fala do que é o agronegócio, isso só comprova aquilo que eu sempre tive como referência, que fala, cara, a gente tá ali, assim, sabe, esperando para o negócio explodir, assim, no bom sentido. Sim, né? Eu não tenho dúvida. Cara, eu tenho um grande amigo que ele é pesquisador-chefe da Embrapa Gado de Leite, e o foco dele é genética de capril. Cara, você viu o que a Embrapa faz com capril? É um negócio, assim, surreal. Ninguém divulga isso, né? Assim, é pouco divulgado. E a tecnologia que está embarcada, pesquisa e tudo, assim... Quanto tempo demora para sair a licença de um defensivo que está sendo estudado há 10 anos? Exato, é um negócio muito louco, né? Mas, e aí a gente encontra uma barreira muito grande, Carlos, que é hoje, né? Por exemplo, eu participo de um grupo de WhatsApp que todo dia eu falo, cara, é uma tristeza abrir isso aqui, porque você só vê... Sensacionalista. Não, eu só vê as RJs pingando, né? Troca o grupo. Não, mas é um bom grupo, mas eu falo que tem hora que é uma tristeza, cara, porque a quantidade de RJs que você vê, né, e a gente vem numa crescente de RJs, e a gente tinha até falado um pouco disso antes, quando você fala de RJ no agronegócio, pelo tamanho que é o agro, as RJs são gigantes. Como é que você tá vendo isso, cara? Pela tua experiência, pelo que você que tá vivendo esse dia a dia, ainda tem muito susto para vir ou o que tinha que estourar já estourou, assim, de uma forma mais... Eu acredito... Essa pergunta fizeram para mim final de 24, final de 25, e eu sempre fui prorrogando um ano a melhora desse mercado. Mas como o agro, ele tem impactos e ele é impactado globalmente. Sim. Né? Quando a gente teve a guerra da Ucrânia, né? Fora as crises internas, agora a gente teve o Estreito de Hormuz fechado, e tudo reflete sempre um período depois do acontecimento, né? Ele demora, você tem ali o primeiro impacto, mas o impacto verdadeiro mesmo, ele começa a vir um período depois. Né? Ele começa a vir um período depois, tá? Eu tenho comigo, assim, ainda não acabou essa avalanche de RJs, tá? Mas eu acho que quando você olha para o todo, percentualmente ela é pequena. Você falou, o que assusta é que tudo é muito grande no agro, né? Exato. Mas você tem que olhar o percentual dela. Por isso que você ter um motor de crédito, né, uma análise mais minuciosa, mais direcionada, um produto mais adequado, evita você entrar nessas RJs, tá? Porque se você olhar só RJ, parece que o agro quebrou. Sim. Cara, o agro, ele se compensa, ele é uma balança. Quando o grão está passando por desafios, a proteína está bem. Ele vai se rebalanceando. E no final do dia, ninguém vai deixar de comer. Eu acho que nós temos que ter esse pensamento. Eu acho que comida e medicamento é algo que dificilmente alguém... né? A comida, nem se fala. O medicamento é necessário, né? Enfim... Mas... E nós estamos falando de comida básica, né? Básica, arroz, feijão. Né? Aí quando você fala de proteína, a soja, né? A soja vira proteína no final do dia, né? É ração animal, enfim. Então, assim, eu acho que, assim, a última peça a deixar de existir, se colapsar tudo, é o agro, tá? Eu sou muito otimista em relação a isso. A gente vê inflação, taxa de juros alta, mas o prato de comida está na mesa. Né? Você deixa de comprar um carro, você deixa de trocar o telefone, você deixa de ir num barzinho que você gosta mais,
mas dentro da sua casa a Com arroz e comida tá lá. feijão. Então, assim, e aí quando você fala de uma RJ de produtor, pode ser que o produtor saia da atividade, mas a fazenda dele continua no mesmo lugar. Alguém vai plantar ali. Sim. Não tenha dúvida disso. Aonde vem as consolidações que a gente vê, né? Ah, tem uma RJ grande de uma revenda que distribuía para vários produtores. Alguém ocupou aquele espaço daquela revenda para distribuir para aqueles produtores, seja a cooperativa, seja a própria indústria, o mercado se readequou. Quando você olha o produtor que saiu da atividade, alguém está produzindo no lugar dele. Você pode ir lá que aquela área está sendo plantada. Tanto que a gente vem batendo recordes, não só de produtividade, mas de aumento de área plantada. Tá, isso é legal. Se a RJ fosse todo esse caos, né, esse sensacionalista que faz, claro, é um ponto de atenção, ela leva muitas empresas junto, principalmente empresas novos entrantes no mercado, que acha que é um bom negócio, faz uma linha de crédito ou faz um investimento naquela empresa que está começando e muitas vezes ela entra em RJ depois, né? É ruim, não vou dizer que é algo bom porque não é, mas não é o que acaba com o mercado, né? O mercado é muito maior que isso. O mercado é muito maior que isso, exatamente. Então, eu sou muito otimista nesse sentido, tá? Do que o agro, ele é cíclico, né? Você pega a crise de 2005, 2015, 18 de estoque, enfim, sempre sobreviveu. Claro que agora a gente foi sorteado em várias coisas, né? Ao mesmo tempo, a gente está né? com aumento dos defensivos, queda do preço da commodity da soja, né? Vamos dizer assim, do milho, e o dólar caindo também, fora a guerra. e a taxa de juros. Eu acho que a taxa de juros é uma das que mais desafia o negócio, né? Quem vai empreender no Brasil, uma taxa de juros de 15%, enfim. Mas eu não tenho dúvida que ele vai continuar crescendo e prosperando, tá? Isso é legal. E o bom é que, assim, né, o agro por si só ele já é uma máquina robusta, né? Sim. Em qualquer lugar do mundo que nós formos. Tanto que os nossos principais concorrentes estão lá fora, não estão nem aqui dentro. Né? Exato. O preço é ditado lá fora. Exato. Não precisa mais longe que isso, né? Perfeito, você foi cirúrgico. Mas a gente tem uma vantagem sobre ou a grande maioria do resto do mundo ali, que são nossos concorrentes, né? Que é o brasileiro, né, cara? A gente vive na crise, né? Tanto que na pandemia, você pega o norte-americano, o cara tava desesperado. Por quê? O cara que tem nossa idade ali, que é dos anos 70, 80, 90, esse cara nunca viu que era uma crise. E olha quantas crises a gente já passou. Né? A gente aprendeu a apanhar, né? A gente já nasce apanhando, né? Então, a gente já sai um pouco na frente, né? Não que os outros não tenham problemas, e eles têm, né? Cada um viveu uma realidade. Eu falo assim, a gente é um país muito abundante, né? Eu tenho uma experiência que uma prima morou na França um período, ela falava, cara, lá era o seguinte, na hora das refeições, era um pedaço de carne. E se você falasse que ia jantar, fizesse um pedaço de carne, e você não fosse, você levava esporro. Pô. Você fala, por quê? Os caras viveram quantas guerras né, com escassez de comida. Exato. Né? Você pega na Itália, um dos pratos mais... uma das massas mais tradicionais não leva carne. Por quê? O cara passou um período que não tinha carne. Então era massa, cheirinho verde e água, né? Enfim, então isso. Só que são pontos muito isolados, né? E de uma realidade muito antiga. Sim. Nós vivemos isso constantemente, né? Então, a força do brasileiro em superar isso é gigantesca. Eu acho que tirando o lado pejorativo da frase, né? O jeitinho brasileiro tem o seu lado positivo, né? Sim. Nós somos muito criativos. Né? A gente estava falando aqui de soluções financeiras para o agronegócio, né? A customização, está aderente ao modelo de negócio. Nós estamos sempre buscando inovar nesse sentido também. A inovação não é só, que nem eu falei de novo, né? Ou seja, a tecnologia que vai no celular, Sim. ou a tecnologia que vai numa semente, no defensivo, mas também a tecnologia que você utiliza para concessão de crédito. Sim, isso é importante. Porque assim como... Eu diria que é o seguinte, tem 5 grandes produtos essenciais para fazer o agro rodar, tá? Semente, fertilizante, defensivo, maquinário e crédito. Esses 5 é o conjunto, eu diria que é a oferta integrada que o produtor precisa, e o resto é competência dele fazer o manejo.
Só que isso daqui, se chegar atrasado, se você entregar a semente dele fora da janela, Ator. você entregar a semente, depois o fertilizante, e tudo chegar depois, a semente chegou na hora certa, o fertilizante chegou atrasado, cara, veio a praga, você não teve crédito para comprar o defensivo. Então, assim, você vê como é que é uma engrenagem que se conecta e faz o motor rodar, né? E o brasileiro, ele tem esse senso de criatividade enraizado nele, o produtor rural tem isso, o pessoal da Faria Lima, seja lá, é o brasileiro como um todo, ele sempre está buscando trazer solução para um problema. Sim. E você sabe que, pegando esse gancho, né, nós somos C2 Soluções Simples, né? Que é o nosso DNA no dia a dia ali, é um pouco trazer uma disruptura de que o crédito é um negócio, principalmente o crédito estruturado, que é algo muito complexo de ser feito, muito demorado. Então, hoje, a gente faz algumas CPRs financeiras, mas o que vem ganhando muito, muito mercado, e a gente tem desenvolvido um trabalho muito em cima disso, é a nota comercial. Que vem ali estruturando operações com garantias reais. Legal. Uma proporção muito menor, você viu, o mercado de fomento ano passado emitiu um pouco mais de 50 bi em nota comercial. Então, o brasileiro vai buscando meios de conseguir gerar crédito com facilidade e segurança, né? Mas, de novo, C2 soluções simples, porque no final do dia tem que ser simples, né, cara? Tem que ser rápido, Exato. Né? Ela tem que chegar no momento certo. Você testou, informação atrasada não vale de nada. Aí você falou, quando você testou o link lá, o app, para o cara poder pegar o crédito, você foi em qual produtor rural? No antigo. Por quê? Tem que ser simples. Sim, né? exatamente. E esse é o desafio que a gente tem em todo momento, é a disruptura, de ter simplicidade, mas sem perder segurança. Sim. Né? E o foco aqui, para quem nos acompanha, né, que é o C2 Cash, é justamente isso, cara. Quanta informação rica do agronegócio você trouxe aqui agora pra gente, que muito dos nossos ouvintes, quem nos acompanha, e até eu, não sabia. Então, é propagar informação com simplicidade para que a gente entenda que, assim, cara, no final do dia tem que ser simples. E esse lado que você trouxe da simplicidade, ele é extremamente importante, até para você falar com o produtor rural de uma forma que ele entenda, assim como se o produtor rural ou um engenheiro agrônomo vier sentar aqui conosco e utilizar palavras técnicas do dia a dia dele, ferrou. Não adianta eu querer levar uma solução financeira com uma linguagem técnica da Faria Lima. Nós não vamos conseguir se conversar. Não. Né? Então, esse entendimento de linguagem também... Esse é outro desafio, né, Carlos? Mas é por isso que eu falo... Eu acho que foi quando as pessoas perguntam, né? Vários já me perguntaram aqui, se estiver assistindo, tem uma comunidade de crédito que eu administro, são mais de 600 profissionais de crédito. Legal. E eles me conhecem desde o início da minha carreira. Depois vocês confirmam aí para falar. Vai falar que é mentira, vocês confirmam aí. E isso voltado para o crédito do agronegócio? Do agronegócio, 100% Caramba. do agro. E o mais interessante que existe a vida e a danada da vida. Né? A vida é que você posta no Instagram, mas a danada da vida é aquela que você vive. O que eu quero dizer com isso? Olhando para a Agroland, ela tem 5 anos. Mas nós, fundadores de agro, né, o André, ele olhava já ali a fazer aquisições, fusões de empresas, enfim, ele estava mais no agro, assim, uma ponta um pouco mais distante, mas olhava cases de agro. Eu, praticamente a minha carreira inteira foi agro. Eu sujei muito, por muito tempo sujo até hoje a bota no campo. Eu vivi e vivo o agro até hoje. Então a Agroland já existe há muitos anos. Sim. Só foi consolidado, né, os conhecimentos entre a parte de funding versus a parte de agro propriamente dito e montamos a empresa. Então, assim, estar presente no campo, entender as necessidades e a linguagem principalmente, faz com que o seu negócio prospere. Sim. Tá? E ganhe tração, né, no final do dia, né? E eu digo assim, se você tiver um produto muito bom, que você não consegue vender ele, não adianta de nada. Não adianta de nada. Juntar os dois Sim. É o maior pleito que você pode ter na sua empresa. E o maior desafio, né, Carlos, que assim, é o empreender, né? E no Brasil isso é um pouco mais difícil, né? Cara, eu vou te falar um negócio que assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, tá? Mas
eu acho que eu sou empreendedor desde criança. Eu lembro que, eu comentei com você, né, que eu nasci na comunidade, enfim. Então, eu vendia papelão para comprar vareta e folha, para fazer pipa. Eu trocava garrafa de vidro por pintinho. Crescia a galinha, tentava vender a galinha para alguém. Aí depois eu tive restaurante, tive outros investimentos, enfim, juntei com meus primos, compramos um carrinho de cachorro-quente, fomos em Santo Amaro vender cachorro-quente e tal. No final do dia, o que eu quero dizer, o empreendedor está sempre lidando com pessoas. Sim. Então, quando eu parei para pensar, quando falaram, pô, na Agroland, que legal, o negócio explodiu, puta, ser empreendedor é um desafio e tal. Mas, cara, depois eu fui empreendedor a vida inteira. Não, né? essa de trocar vidro por pintinho para virar frango e vender é sensacional. Cara, e assim, aí você vai olhando a sua trajetória, né? É difícil você ter essa consciência de empreendedor, né? E o quanto é desafiador ser empreendedor. Mas quando você faz o que você gosta, cara, eu acho que o empreender é só um meio. Eu sou apaixonado pelo agro e, assim, eu nunca sonhei. Aliás, eu recebi uma proposta numa empresa que eu passei, na última, né, que eu tive, que eu fui CLT, vamos dizer assim. Eu recebi uma proposta, eu era responsável pela área de crédito, cobrança e operações estruturadas. Eu era head dessas 3 áreas. E um pedacinho do contas a receber por um período. E eu lembro que eles me chamaram numa sala e falaram assim, você não quer assumir a cadeira comercial? Você tem tudo para ser um bom comercial aqui, né? Porque no final do dia eu vendia operações estruturadas. Sim. A empresa demandava a caixa, né? Quando ela demanda a caixa, você tem 2 formas, né? O investidor vem e coloca a caixa nela, ou você busca em bancos, ou você monta estruturas que trazem seus clientes juntos para dentro da estrutura e faz aquilo acontecer. E aí eu vendia muito operações estruturadas, montei alguns CRAs, enfim, FDICs e tal, e nessa jornada você acabava trazendo, né, de novo, voltando aos 5 produtos, esse produto ele pode puxar todos os outros. Sim. E aí acabava trazendo clientes. Aí eles fizeram o convite e falei, cara, eu não quero ser comercial, não tenho, eu preciso ter minha rotina, meu dia a dia. Aí quando eu entro na Agroland, comercial. Fundamos a Agroland e virei comercial. Quando eu vi, eu já era comercial. E é interessante. Aí eu percebi que realmente o ter a paixão pelo negócio, né, pelo segmento, ele te coloca em qualquer outra área. E o comercial, para mim, tá assim, 5 anos de comercial, eu diria, né? Oficialmente comercial, e para mim tá sendo uma paixão, assim, cara. Cara, e você falou um negócio que, assim, eu acho isso do caramba, porque você comentou, né, cara, eu vim da comunidade, eu vendia papelão para fazer pipa, e aí você vai vendo a escadinha, né, e onde que você tá hoje com a Agroland e tal, e é muito comum, né, que você falou, a vida e a danada da vida, né, cara, achei bacana isso, porque a gente tem essa sensação de falar assim, cara, o cara tem um banco, olha lá, mas deve ter nascido de berço rico, herdou e tal, não, né, porque a gente só vê, né, que a gente só vê os tombos, né, as pingas a gente... ninguém olha, ninguém olha, né, e é muito legal isso, cara. Eu particularmente, assim, uma coisa que eu gosto do podcast bastante é que a gente sempre vê o outro lado, né? É o lado fora, o lado profissional, né? Você acaba conhecendo um pouco da história, da trajetória. E tem algumas histórias que, para mim, se sobressaem muito mais do que as outras. Não porque A ou B é melhor, mas porque, de fato, a trajetória de vida... alguns apanharam mais do que outros e tá tudo certo, e outros não apanharam. Não tem desmérito pra ninguém, exato, né? Exato. Mas eu particularmente, e vou te externar isso aqui, cara, assim, quando a gente se conheceu, eu já gostei, assim, do papo e tal, depois fui ver a Agroland, falei, cara, é legal, falei, em algum momento eu quero ter a oportunidade de levar o Carlos lá, até para desmistificar um pouquinho esse lado do agro, né? Mas, cara, você ganhou um funk hoje. Porra. Pela trajetória, sabe? Obrigado. Eu tiro muito o chapéu pra isso, porque a gente vê muita gente que fala, cara, dei sorte. Não, cara, sorte é um conjunto de fatores ali. Fatores, né? E... ter sorte de ter a sorte, né? Cara, ter sorte de estar no lugar certo, no momento certo, né? E quantas vezes a gente tenta, quantas vezes a gente, né? E a gente vai, né? Hoje eu pegando esse gancho assim, de trajetória e tal,
Um grande amigo meu, ele postou no Instagram, no WhatsApp dele, eu achei morrer de rir, com a capa do Superman, ele falou, cara, não posso fracassar. Porque a descagem rápida de quem me chama de pai, filho e pai, filho e marido é o meu número. Eu falei, cara, é surreal isso. Verdade, porque, né? E a gente só fracassa quando a gente desiste. É verdade. Né? Então, quanta coisa você fez, quantas passagens você teve, quantas mudanças foram acontecendo para que hoje seja o Carlos da Agroland. Né? Então, isso, cara, de coração, assim, não preciso ser diferente disso, mas não podia deixar continuar aqui o programa sem, não, obrigado, sem externar isso, cara, porque, de novo, né, a gente vem fazendo vários programas, vários conteúdos, e quando eu me deparo com histórias assim, cara, de vitória mesmo, né, cara? Porque se falar, cara, vitória não é só, puta, cheguei no topo. Não, cara, olha... Não, e você continua construindo, né? Exato, acho que vai construir sempre, né? É uma continuidade que a gente acaba dando também, né? Não é porque chegou ali você fala, puta, terminou aqui. A gente tem como fundadores da Agroland, eu acho que isso é muito, muito bacana. A gente sempre olha para... A gente tem uma responsabilidade sobre a vida de muitas pessoas. Foda. Desculpa. Fica tranquilo. Cara, não era essa a minha ideia, mas fica tranquilo, Carlos. Bom. Quer dar uma pausa? Cara? Depois a gente corta. Vambora. Enfim, a gente tem uma responsabilidade sobre as pessoas que a gente contrata. E manter a empresa sólida no Brasil é um desafio. Pra caralho. É um desafio. E quando você contrata uma pessoa, é sua responsabilidade, e claro, no mérito dela, né? Sim. Dentro da meritocracia. A permanência dela é dela, mas a responsabilidade de que a empresa está ali. E se ela estiver ali com a empresa, ela vai permanecer, é nossa. E eu sempre falo, quando você contrata uma pessoa, estatisticamente, tem mais 2 pessoas que você está ajudando indiretamente. Sim. Ou diretamente, eu posso dizer. Então, cara, um dos maiores orgulhos, mais do que ser fundador de um banco, mais do que construir o que nós estamos construindo, é o quanto isso se converte para a sociedade, para as pessoas que estão junto com a gente. Diretas e indiretamente, né, cara? Porque quem passou por dificuldades sabe o que é isso. O quanto é gratificante. Dinheiro é uma consequência do seu trabalho, Sim. né? Faz parte do retorno, do seu desempenho, do seu empenho, enfim, das suas entregas. Mas poder trazer pessoas junto com você, eu falo, você montar um negócio e empregar hoje 70 pessoas, mais ou menos, só que por trás delas, se você somar, você é responsável por 210 pessoas. É coisa pra caramba. Cara, é coisa pra caramba. Isso motiva, tá? É uma das coisas que mais me motiva, além da empregabilidade, é a dignidade para essas pessoas, para essas famílias, né? E a gente tenta sempre equilibrar isso em todos os âmbitos da empresa, né? A gente contrata pela competência, a gente trabalha com meritocracia, a gente não tem discriminação se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, muito pelo contrário, eu acho que são todos iguais ali, todos estão ali por competência. Hoje, para você ter ideia, o quadro da Agroland é metade praticamente, né, entre sexo, né, homem e mulher, um desempenho excepcional. E, cara, isso eu acho que me motiva muito mais do que os ganhos financeiros, de verdade. No final do dia, eu acho que eu já conquistei mais do que eu imaginaria, né, jogando bilosca, fazendo buraco a rua que eu morava não tinha asfalto, a gente fazia buraco com calcanhar, fazia cela com o dedo. E hoje tá não diria nem posição, mas conquistar tudo que eu conquistei, para mim já tá dado. Deixou um legado, né? Agora, o propósito eu acho que é continuar deixando o legado, né? Continuar construindo uma empresa como a Agroland, né? Olha a Agroland, assim eu falo, cara, esse é o sonho de empresa que eu sempre quis construir, né? Uma empresa com dignidade, com pilares de éticas muito bem consolidados. Se olha os fundadores, cara, não tenho nada para dizer. Pra você ter ideia, eu nunca tive uma discussão com os meus sócios. E é difícil isso. Cara, isso é difícil. Não, quando eu falo para as pessoas falam assim, não é possível, Carlão, você tem alguma coisa errada aí, cara. E eu falo, não, tô falando de coração, não tenho por que mentir. Meu relacionamento isso com eu acho que vai muito assim, bom. Quando você encontra pessoas que têm os mesmos princípios, né? Uhum. E buscam as mesmas coisas, você vai ter divergências, e é normal, mas você não vai ter conflito. Porque eu acho que a briga, ela vem do conflito.
né? Não da divergência. A divergência é saudável. É que a gente mira o propósito, né? Exato, cara, ó, eu tenho o mesmo princípio que você, temos o mesmo propósito, mesmo objetivo. Cara, a gente vai ter divergências no meio do caminho. Sim, isso é normal. A gente diverge de pai, mãe, que né, deu a vida pra gente. Não vou divergir do meu sócio. Então isso é normal. E olha que nós estamos no mercado extremamente desafiador. Exato. Que ninguém controla. Não, nada. Você sabe como é que você acorda porque você acordou. Quando você dorme com uma notícia, acorda com outra, né? Exato. Choveu um granizo, acabou com a lavoura do cara que você financiou. Caraca, exato. Cara, que eu faço e não agora? tem como, né? Às vezes você vai olhar e fala, cara, pesquisei tudo aqui, 0 chance de chuva. Cara, é interessante. E me veio uma memória agora. Eu não vou dar nomes assim, porque seria legal dar um nome, mas eu não quero. Eu acho que é melhor não, para não expor as pessoas também. Mas a gente contratou pessoas na Agroland que nasceram no agro, vieram do agro, e recentemente a gente pagando bônus, a pessoa virou e falou assim, cara, vocês estão me dando uma coisa na vida que eu nunca imaginei ter. E eu vou comprar minha primeira casa. Olha só. Cara, porra, foda. Não tem como não se emocionar com isso, né, Carlos? Porra, então assim, você vê a pessoa crescendo, prosperando, e no agro, que todo mundo tá dizendo aí, né, nossa, o agro tá... Cara, o cara tá sendo um vencedor, claro, o mérito dele, sim, né, tá batalhando para aquilo, mas você conseguiu construir, proporcionar isso para as pessoas diante de um país tão desigual. Puta, cara, e é um cara que vem do agro, eu acho que eu quis fazer esse paralelo porque ele vem do agro. Ele morava numa cidade no interior, não só ele, como outros lá também nunca estão tendo a oportunidade que entre aspas, nunca tiveram e estão aproveitando isso com garra, com vontade. Sim. Cara, por quê? Porque o agro está proporcionando isso para eles, não é a Agroland, os fundadores. Nós somos peça do agro. No final do dia, nós somos agro. Então, se não fosse o agro, será que existiria essa oportunidade que nós estamos dando? Será que nós estaremos aqui conversando? Exato. De novo, é o agro, cara. É um negócio... O agro é uma estrutura gigantesca. E sabe o que eu acho legal, cara? Quando você vai, né, contando aqui e você vê, puta, do cara que tá lá do teu lado, porque eu falo que o cara que tá com a gente no dia a dia, né, ele salvando as devidas proporções, cara, ele sangra igual a gente ali, com a gente, né? Porque se tá tudo bem ali naquele momento, ele vai vibrar, e se tá passando por dificuldade, ele vai sofrer também ali, né? E o que eu acho legal, você falando assim, até, fui dar o bônus, o cara veio da proporção, me parece a proximidade que vocês têm com o time que tá no dia a dia ali, né? Sim. A abertura. Isso faz muita diferença, né, Carlos? Cara, eu acho que empresas são pessoas, não existe empresa, existe pessoas. CNPJ não toma decisão, né? Não faz nada, né? Eu acho que indiferente da posição que você esteja, eu até falo muito assim, o cargo dentro da empresa é por conta de uma governança, alçadas de aprovação, tomada de decisão, é só isso. O resto nós somos todos iguais. A Agroland, desde o fundador, né, até qualquer outro colaborador lá dentro, é 100% mão na massa. Cara, nós lideramos por exemplo. Né? Nós somos o exemplo da empresa. Então, não existe esse eu estou aqui, você está aqui. No dia a dia, nós estamos aqui. Sim. Estamos trabalhando juntos em prol de algo que vai ser bom para todo mundo. E, inclusive, nós estamos ajudando, de novo, a alimentar o mundo. Né? Querendo ou não, é mais uma empresa fazendo a disrupção do crédito no agro, sim, levando recursos para poder plantar, colher e isso voltar para a sociedade. Então, a gente tem essa política de portas abertas, nós falamos com todos os colaboradores, são todos muito próximos, muito pelo contrário, eles têm a liberdade de falar e a gente fomenta isso, né? Não tem porque ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Não existe isso, muito pelo contrário, a gente não cultiva isso e não é a cultura que a gente quer ter dentro da companhia, né? Então... Isso faz toda a diferença, né? Porque aí você traz o time pro teu lado efetivamente, né? Sim. E deixa de ser aquela coisa... E é genuíno, né? Eu acho que a gente faz o que a gente gostaria que fizessem conosco, né? Quando eu estava, até hoje eu aprendo muito, né, com os meus sócios, aprendo muito com quem a gente lidar no dia a dia, ali com os colaboradores e tudo mais. Eu me olho, eu gostaria de ter a oportunidade que eles estão tendo. Quando eu estava também no CLT ali, vamos dizer assim,
cara, eu gostaria de estar na posição deles hoje. E se nós podemos proporcionar isso para eles, por que não? Exato. E no final do dia, né, Carlos, toda a engrenagem que a AgroLand tem só funciona porque tem eles, né? Sim, né? exatamente. Você sozinho não vai conseguir mover tudo nada. Cara, eu digo que não existe negócios sem pessoas, né? E no agro é um ponto assim extremamente delicado. Relacionamento conta muito. E aí isso tem que ser internalizado dentro da empresa também. Sim. Né? As pessoas têm que se relacionar bem, as pessoas têm que se conectar bem, têm que entender a dor do outro. Né? Eu digo que não existe bola no chão, cara. Essa bola tem que estar pingando, Sim. Alguém tem que estar chutando, alguém tem que fazer o gol. E não é, eu fui lá e fiz o gol. Não, nós fizemos o gol. Né? Eu acho que isso faz, talvez, pode ser, mas o crescimento nesses 5 anos e o crescimento que vai vir nos próximos 5, próximos 10, vai muito não só do mercado, mas essa postura, né? Sim. Porque quantos outros vezes entram no mercado e tentam, mas não conseguem. Não conseguem por quê? Porque N fatores, mas às vezes essa questão da cultura, né? Eu sempre falo isso, a cultura da empresa é muito importante. Sim. Você trouxe, né? São 70 pessoas diretas, 210 diretas, mas, cara, quantas famílias vocês não estão ajudando também a prosperar quando você traz crédito para o cara que está lá no meio do mato, que o sinal de internet às vezes não está chegando direito ainda. Exato, e você pega os indiretos, né, quando você monta uma empresa no agro, você pega os indiretos. Tem advogados externos, tem auditoria externa, tem contabilidade, Exato. Tem o cara que faz o brinde. E o próprio cliente mesmo. Tem o cliente. Né, cara, eu acho que você cria um universo, né, de pessoas trabalhando em pró, né, no final do dia do agro ali. Né, você traz essas pessoas, porque você monta uma empresa do agro, você traz pessoas que nunca mexeram com agro. O cara que faz o brinde, pode ser que ele nunca tenha fornecido para uma empresa do agro, né? E aquele brinde dele que ele fez ali na fábrica dele em São Paulo, tá indo, lá pro MT, lá pro Pará, enfim, Maranhão, vai pro Brasil inteiro aquilo ali. Né? Eu brinco que a gente distribuiu a XP, cara, foi interessante. A gente já distribuiu, eu posso estar falando aqui uma grande besteira, mas acho que a gente já distribuiu nos eventos, a gente participa da feira da XP, né? A gente deu chapéu pra galera. E na XP vai pessoas do Brasil inteiro. Sim. E próprio São Paulo. A gente deve ter distribuído já uns 3.500 chapéus aquele chapéu de roça mesmo, sabe? Olha que legal. Cara, então assim, quem que fez? Foi um cara que talvez não tenha a menor noção do que é o agro. Entendeu? Ele só produz ali, enfim. E é muito louco. E ele fez com o produto do agro, né? Porque... mas ele acha que tá vindo aqui do Zezinho da esquina. Não, é muito louco, né, cara? E quando você fala assim, cara, lá no MT, no Pará, cara, eu já tive. A primeira vez que eu tive no Pará, eu levei um puta susto, cara. Porque assim, é uma realidade completamente diferente de tudo que você vê por aqui. Cara, pessoal, assim, vale a pena conhecer, é um estado lindo, riquíssimo, mas é uma realidade totalmente diferente. É isso, você tocou um ponto aqui, quando a gente fala de empresa, de indústria e tudo mais, qual que é o maior desafio, né? Quando você monta uma empresa no agro, eu não estou falando só AgroLand, enfim, você tem um time comercial no campo, né, no agro. Esse time comercial, ele tem deslocamento, às vezes o deslocamento não é tão tranquilo. A maioria das vezes, né? E você explicar para as pessoas do escritório, de novo, a AgroLand já está muito bem internalizada, a cultura já está muito bem consolidada, todos entendem, né? Tanto que a gente trabalha em prol para apoiar esse cara no campo, né? Todos nós apoiamos esse cara no campo porque sabemos da dificuldade. E você não precisa nem ir muito longe para o Pará, mas o cara que está em Minas, por exemplo, ele viaja ali 2, 3 horas sem sinal de internet. Parece, para quem está aqui, é surreal falar para você que você vai ficar 2 horas sem internet, né? Você vai ligar para Vivo, vai ligar para Oi, vai ligar para não sei quem. Fala, cara, no agro não. Sem contar a qualidade da estrada quando é federal, principalmente. Buraco. O cara perde pneu, não tem sinal do celular, o que ele faz? Cara, o agro tem muitos desafios. Você tá doido. O cara que produz por uma linha branca, um celular, cara, ele tá
ele não tá preocupado com isso, ele não tá preocupado se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer sol. Ó, colocou na logística aqui e acabou meu problema. É o seguinte, né? você tá dentro do escritório, você tá com o ar-condicionado, o clima tá gostoso, o banheiro tá ali, o cafezinho tá ali e tal. Cara, quem é do agro mais antigo e pegou a 163, vocês vão saber o que eu tô falando aqui, né? Pra quem é do agro, cara, você tinha que ter um carro a diesel, porque o carro a etanol ou gasolina, a autonomia dele não dava de um posto ao outro. Olha que loucura. Você tinha que carregar um galão. E para você comer? Esquece. E quando o carro quebra, porque pode acontecer, Sim. cara, é outra pegada, é outro... Quando você fala de Minas, eu sou de Minas, né? Então quando eu vou... Você conhece às vezes... Quando eu vou para casa eu tenho duas opções. Ou eu ando um pouco mais e vou pela Dutra, ou eu vou pela Fernão Dias ali, depois pego o sul de Minas. Cara, eu ando mais, é uma viagem mais longa, mais cara, mas eu vou pela Dutra. Por quê? Se eu pego o sul de... Saiu da Fernão Dias, pegou o sul de Minas, é isso aí. Eu ando mais de hora sem sinal de telefone, sem acostamento, enfim. Você falou um ponto, não tem acostamento, é não verdade. Tem acostamento. Tem se o carro quebrar, além de quebrar... Cara, que vai ali, arranca... arranca um mato, né? Exato. Faz um triângulo ali. Uma vez, eu vi um texto assim, quando que o verde no trânsito é um sinal de alerta. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui num grande centro, cara, quando que o verde no trânsito é um sinal de alerta? Ninguém vai saber. Vai pro interior. Porque você não tem acostamento, você não tem, né? Você vai colocar lá o triângulo, o vento leva. Não, aí o que você faz? Você arranca os galhos de árvore e marca 1 quilômetro para trás ali para falar que tá tendo problema. Exatamente. O verde é sinalização. Exato. É a atenção. Atenção. É uma outra... são muitas particularidades, né? Que só quem vive isso, né? Eu teve uma época que eu ainda tenho essa tese e bato muito, que eu falo, cara, todo mundo que tá no escritório, em algum momento da jornada dele, ele tem que sair do escritório e ir com um comercial pra rua. A gente fez isso. Porque a pessoa volta, me corrige se estiver errado. Outra percepção. É outra percepção. E foi engraçado, a gente fez isso por um período, chamava Bota no Campo. A gente vai até retomar isso daí logo menos. E teve casos que as pessoas foram comigo também. O carro quebrou mesmo. Quebrou, parou de funcionar. Eu falo, gente, eu juro que eu não programei isso. O carro quebrou. Pegamos acidente na estrada, não conseguimos chegar na reunião a tempo. Chegamos no hotel a tempo de dormir. Aí você tem um outro ponto também. Vou de avião, vou para Querência. Não, vou mais longe. Eu fui fazer uma palestra há 3 semanas atrás, em Viçosa, na UFV lá. Cara, desci em Belo Horizonte. Até chegar na UFV... 3 horas de viagem, se tudo estiver bem. 4 horas e pouco. Cara, assim, tipo... É uma estrada mal ou menos. Exatamente. Não é tão simples se locomover no Brasil, né? Não dá pra falar que você tá... E olha, cara, que você tá falando assim, você tá saindo da capital do estado... e indo para uma cidade que tem uma universidade que os cursos uma das ali, melhores, né? Da América Latina, né? Veterinária, agronomia, referência... Exatamente. Internacional. Sim. E o trajeto é ruim. E o trajeto é ruim, entendeu? Pra você chegar lá e assim, sem celular, e assim, então, cara, a vida do campo não é tão simples assim, não é... como que se diz, não é aquele céu de brigadeiro. Os deslocamentos são um dos maiores desafios que tem. E você falou deslocamento, teve uma vez uma situação engraçada, assim, só um parênteses. Cara, eu saí de manhã cedo, passar uma semana visitando e viajando, e aí cheguei numa cidade interior de São Paulo, 7 horas da noite, já cansado, eu falei, cara, preciso procurar um hotel agora, porque como você não sabe vai ser seu dia, você não reserva, fica reservando hotel. Cheguei numa cidade, falei, cara, cidade de uns 30 mil habitantes, falei, tranquilo de achar hotel aqui. E o que eu não sabia é que tinha um evento de motocross e a cidade da referência. Nossa. E tinha, sei lá, a cidade devia ter uns 15 hotéis e os 15 hotéis lotados. Aí eu falei, vou pro motel, né? Porque fazer o quê? Só pra dormir? Os motéis lotados. Aí falaram assim, tem um lugar assim que você vai pegar uma saída aqui, lá no final você vai chegar lá, pode ir lá que lá é tranquilo. Eu falei, beleza, aí eu fui. Cheguei lá, um lugar simples, era só pra dormir. No dia seguinte fui pra visita e falei, cara, a cidade não, o evento de motocross é o maior daí do estado, não sei o que lá. Eu falei, cara, onde você ficou? Eu não vou lembrar agora, mas
falei o lugar lá, ela falou assim, mas você ficou lá? Eu falei, fiquei. Como assim, né? Por quê? Não, lá é o prostíbulo da cidade. Eu falei, puta merda. Mas, cara... Mas são coisas que só quem tá no dia a dia, né? Uma pessoa que tá no escritório, que é do escritório, e tem o mérito dela de estar ali, não sabe o que é, cara. É um desafio. Né? Mas ela é tão importante quanto quem tá no campo. Exato. Né? Ou mais importante, né? Exato. Assim, as duas partes se complementam, Sim, né? exatamente. Mas eu julgo a dizer que, assim, né, a dificuldade... sim, o desafio é maior. De quem tá aqui na rua, ele é maior muito por isso, né? Que você falou, cara, o cara que tá no escritório, puta, tô estressado, ele levanta, vai no banheiro, toma café, tá no Instagram. E quem tá na rua, num trecho, cara, o sinal não funciona. Você falou um negócio que aconteceu algumas vezes comigo e aconteceu recentemente na Farm Show. Eu tava indo pra lá, né, desci de avião, e tinha um trajeto de carro ainda, que era mais ou menos umas 4 horas, enfim. E eu tinha marcado um jantar com o CEO de uma multinacional lá, que ele estava na feira lá. E no meio do caminho, um CEO de outra multinacional me ligou e falou assim, Carlão, cara, você tá indo pra feira? Eu falei, tô. Vamos jantar? Eu falei, cara, não consigo. A feira estava tão lotada que não tinha hotel na cidade. Olha, e eu tinha contratado um hotel e tinha um deslocamento em outra cidade. E aí ele falou, puta, mas eu preciso muito falar com você. Podemos tomar um café da manhã? Eu falei, cara, não ia dar tempo. E eu tinha que depois ir pro aeroporto, enfim, tal. Aí eu fui buscar hotel na cidade. Não achei hotel na cidade. Onde eu acabei dormindo? No motel. Cara, tudo para atender o cliente. E assim, você vai fazer o quê? E você tem que pensar na logística, né? Tem que atender o cliente, cara, tem que estar na rua amanhã, como é que eu faço? No aeroporto, tá não sei o quê, e volta naquilo que a gente falou, né? O produto de chegar no momento certo. Exato. Talvez eu poderia ter perdido um grande negócio. Realmente a gente fez coisas boas. Se eu não tivesse ali. Entendeu? Então o agro tem muito disso também. Você precisa estar no momento certo, na hora certa, e não perca as oportunidades, porque senão só o ano que vem. Eu falo, se você não fizer essa safra, principalmente no mês seguinte, né? é o ano que vem. É o ano que vem. Então você tem que estar disponível, não tem essa de, eu já dormi em banco de trás de caminhonete. Eu lembro que teve um ano que em Rio Verde, eu acho que o Temer ia anunciar o plano safra, e eu não sabia também. E eu cheguei lá, aí eu encontrei o pessoal de uma multinacional com as caminhonetes lá, parei e tal, eles disseram, cara, não sei. Eu falei, cara, eu tô procurando um hotel. Puta, cara, você vai encontrar igualzinho você vai subir esse morro aqui, lá em cima tem um hotel. E eu tenho rinite, sinusite muito forte. 2. O único quarto que tinha disponível, porque ninguém pegou, ele tava com tanto assim de água, porque tava com vazamento, mas a cama tava seca. Cara, eu tenho um vídeo disso. Pra eu subir na cama, eu tinha que fazer um espacate. Da porta pra cama, porque a água não saía pra fora e o ralo não drenava. Cara, eu dormi nesse quarto. Acordei acabado. E aí você falou, mas por que você não dormiu no negócio da caminhonete? Porque a caminhonete tava cheio de brinde, de coisas que eu não conseguia dormir. E dormir. Então, assim, cara, no pain, no gain, né? E aí as pessoas só veem depois o Carlão ali que tá bem na foto, né? Mas esses perrengues. Nossa, não, e até hoje passa, tá? Esse de Viçosa, pra você ter noção, que é o mais recente, eu já tinha me comprometido e apareceu um evento de última hora em D+1 desse que eu fui fazer a palestra. Cara, pra você ver como todo mundo lá se junta, eu virei pro head de marketing e falei, cara, você consegue ir e voltar dirigindo, porque eu não tenho a menor condição, eu preciso cochilar um pouco, porque eu cheguei de manhã em BH, a palestra cheguei à tarde, desculpa, em BH, à tarde não, logo depois do almoço, a palestra era em Viçosa, 7 horas da noite, então, cheguei no aeroporto e no dia seguinte, eu tinha que estar em Confins para voltar para São Paulo para fazer uma reunião para de lá ir para Cuiabá. Nossa. Então ele foi dirigido para mim, ele praticamente dirigiu 12 horas no mesmo dia, tá? Porque eu voltei de madrugada para Confins, porque meu voo, a gente chegou 2 horas da manhã em Confins, o meu voo saía às 5h30 da manhã. Caramba. Cara, para estar no evento em São Paulo de manhã, para tarde estar no aeroporto de novo, ir para Cuiabá num evento, inclusive da conferência do etanol de milho. Tá. Não tem como não ir.
Cara, Como é que faz? se vira. Não tem como virar 2 Carlão? Se vira. Mas é isso, é o agro, cara. Você não pode perder. E nesse evento de conferência de etanol de milho, conseguimos conhecer um usineiro. Estamos fechando um puta negócio com ele agora. Olha só. E aí me fala se você não tivesse tido essa disposição, se o seu time não tivesse engajado contigo. Não sairia. Né? Porque o cara podia falar, não dirijo à noite, vou ter que dormir aqui. E aí ferrou tudo. Exatamente. Né? Então veja que não é só a sua disposição, mas é o engajamento do time que move essa engrenagem, que faz tudo acontecer. Exato. Né, Carlão? Mas eu acho que tudo isso traz para as pessoas que não vivem o agro, o quão é desafiador esse mercado por conta do deslocamento também. Né? Você tem essa peculiaridade do deslocamento também. O agro é muito olho no olho. Sim, né? Fio do bigode. No fio do bigode, né? Muitas vezes eu tendo a dizer que você fecha os melhores negócios olhando no olho do cara. Ah, vamos fazer uma vídeo, cara. Eu prefiro passar esses perrengues. Mas eu tô aí. Porque eu tenho certeza que vai ser muito mais produtivo do que ficar no escritório. Esse é o agro. Contigo, viu? Mas eu acho que isso pra tudo, né, cara? Assim, eu tenho essa percepção também, e a gente na C2, apesar de hoje nossos clientes, eles se acostumaram a fazer negócio online, né? E você ter a confiança de quem tá do outro lado te prestando serviço. Mas pra mim, cara, olho no olho, você senta... Porque é diferente, né, Carlão? Quando você tá online, aí chega um, chega outro, aí você já tá preocupado que vai ter uma outra reunião. E quando você se propõe a se deslocar e ir até a empresa do cara para ouvir ele, o que ele precisa, e gerar a solução para ele, né? Isso tem um peso, né? O cara fala assim, imagina, e no teu caso, o cara fala, pô, o dono do banco tá vindo aqui para sentar comigo e conversar comigo. Isso não é preço, isso é valor. Sim. Né? Então... Eu não me vejo como dono do banco, tá? Só fazendo um parênteses assim. Mas os outros vão te ver como... por mais que você não se enxergue... E é engraçado, né? Porque assim, os nossos clientes, né? A maioria deles, eu conheço há muitos anos. E eles me conhecem desde sempre, né? E são clientes, claro, eles entendem o nosso propósito, os nossos produtos faz sentido para eles, para a empresa que eles estão, né? E eu até brinco com eles que é o seguinte, nós montamos um consultório médico, a Agroland é um consultório médico com um laboratório do lado. Eles chegam com um desafio, com um problema, eu tenho ou não esse remédio na minha prateleira, se eu não tiver, eu pego o diagnóstico, levo para o laboratório, desenvolvo e falo para ele, está aqui. Isso aconteceu algumas vezes. A gente tem um caso, saiu na mídia, eu posso falar aqui, da UPL e depois você pesquisa. A UPL chegou no final de dezembro com a gente, 2024, com um puta desafio e cerca de 100 milhões para fazer acontecer. Cara, dia 29 eu estava fazendo a última tranche de desembolso. Olha só. De 100 milhões, totalmente customizado, desenvolvido base zero. Cara, pergunta se eu dormi, se eu tive Natal, mas cara... Entregamos. Então, ela chegou no nosso consultório com problema, eu não tinha o remédio pronto para aquilo, desenvolvemos e colocamos para ela. Então, cara, para mim é isso, entendeu? Isso é prazeroso. Cara, porra, não tem, desculpa, falei palavra. Fica tranquilo, cara. Tava lutando para não falar uma que saiu. Mas, cara, eu acho que é isso, entendeu? Cara, o papo quando é bom, a gente nem vê a hora passando. A gente vai chegando ao fim aqui de mais um episódio. De novo, cara, assim, você ganhou um fã por toda a trajetória. E eu queria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando, né? O nosso público está no carro, está na rádio. Um recado mesmo aí pro futuro, aí, para os próximos meses. Cara, eu acho que procurem, para quem não é do agro, pesquisar mais sobre o agro. É um mercado extremamente promissor, né, que vai continuar desenvolvendo e crescendo. Se eu tivesse que falar de plano de carreira, se eu falo para o meu filho o tempo inteiro, vai para o agronegócio. Cara, você não vai se arrepender. E acreditem no Brasil, né, cara? Eu acho que a gente está num país com seus desafios, mas eu acho que o povo brasileiro é tão resiliente, tão resistente e tão criativo que a gente sempre sai melhor desses desafios que a gente passa, né? E o agro, como sempre, se destacando aí, né? Nunca vi um mercado
em tempos de crise, continua crescendo e produzindo, né? Então, esse é o recado que eu dou pra galera. Show de bola. Muito obrigado por ter aceito o convite. Chegamos a mais um fim aí do episódio do C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje com o nosso amigo Carlos, da AgroLand. Pesquisem lá depois, que é bem legal. Acho que vai ter boas coisas para vocês. Sigam nossas redes e até o próximo. Um abraço. Valeu.